Olá, graça e paz. Eu sou a Aline Paula e esse é o podcast Metamorfose. Mais uma semana estamos aqui e eu queria convidar você, se ainda não foi um evangelista da palavra do Senhor, compartilhe esses testemunhos, essas histórias para as pessoas à sua volta também serem edificados. E essa semana nós temos uma convidada muito especial. Fabiana, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Fabiana, fiquei muito feliz, viu, de você ter aceitado o nosso convite, entendendo que é um convite do Senhor mesmo, né? Amém, é verdade, né? Eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade de me expressar, mas Deus tem propósito em tudo, né? Verdade. Então, eu acredito que Ele sempre faz algo para edificar a vida das pessoas. Com certeza. Fabiana, se apresenta para nós. Quem é a Fabiana? Então, meu nome é Fabiana, eu sou esposa do Alan, despachante, tenho 3 filhos, uma enteada, também atuo, trabalho como despachante, ultimamente estou, né, como colaboradora do Ministério Infantil, estou na igreja já, assim, vai fazer uns 9 anos, quase 10. Acho que é isso. Só isso. Fabiana, nós sabemos que a vida, quando a gente encontra o Senhor, quando a gente se relaciona com Ele, a vida da gente se transforma, né? Sim. E eu queria que você compartilhasse para nós um pouquinho da sua história, né? Se a Fabiana já nasceu conhecendo a Cristo, ou se quem era a Fabiana antes de conhecer a Cristo. Compartilhe para nós um pouquinho da sua história. Amém. Então, a Fabiana, antes de conhecer a Cristo, era uma menina super tímida, insegura, medrosa, né, super na dela, super vergonhosa. E assim, Deus tem transformado isso na minha vida. Glória a Deus. Eu não nasci num lar evangélico, né? Eu cresci num lar católico, desde de pequena num lar católico, até tenho, né, uma avó, que é a madrasta do meu pai, que ela já era evangélica há mais tempo, né? Então eu creio que as orações dela foram ouvidas, né? Hoje a gente está, para a glória do Senhor, na presença dele, né? Mas nós passamos, né, o período, eu sempre fui, assim, temente ao Senhor. Não conhecia realmente, de verdade, assim, não conhecia Jesus de perto, mas eu entendia do ouvir falar, né? Nunca fui uma pessoa muito ousada, que fosse devido ao medo, né? Sempre fui mais na minha, mais quieta, mais obediente. Sempre fui mais tranquila, né? Minha mãe, ela, assim, eu acredito que eu sou o resultado de um sonho na vida dela, né? Eu sou a resposta de um sonho na vida dela. Ela tem um problema de coração que não a possibilitaria de ter filhos, né? É um bloqueio atrioventricular, no qual os batimentos do coração são mais lentos. Então, ela não podia correr, ela não podia fazer atividades físicas, então nada que exercesse muito do organismo da pessoa ela poderia fazer, ela tinha que ficar mais quietinha. Então, desde criança, ela vivia uma vida muito limitada. Mas, como toda mulher, né, tem sonhos, ela tinha o sonho de ter filhos. E ela quis casar e quis tentar, mesmo com todos os riscos que ela tinha, ela quis enfrentar. Ela teve um primeiro aborto, ela não conseguiu ir para frente de gestação, e logo após esse aborto, logo em seguida, ela já teve uma nova gestação. Os médicos ficaram todos de cabelo em pé, né, com toda a situação. Mas aí ela tinha um acompanhamento, conseguiu acompanhamento, né, no Hospital das Clínicas, e como a medicina vai evoluindo, no 6º mês de gestação, ela começou a entrar em trabalho de aborto novamente. E os médicos estudaram o caso e decidiram colocar um marca-passo para aumentar as batidas do coração. Com a Fabiana. Com a Fabiana na barriga. Isso. E aí implantaram o marca-passo, foi onde que ela conseguiu
ficar o restante da gestação em repouso e levar a gestação até quase o final. Que lindo. E aí nasceu a Fabiana. E então, assim, né, às vezes a gente pensa que, nossa, né, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas Deus me levou esses dias a lembrar que eu sou a resposta de um sonho e que Ele une propósitos, né? Então, eu creio que Deus tem propósitos em tudo que faz. Nessa caminhada, né, Fabiana foi crescendo, sempre vendo a dona Edna com as dificuldades, com suas limitações. Eu venho de uma família, meu pai era alcoólatra, bebia muito. Então, a gente tinha muitos conflitos em casa, né? Essa questão do meu pai, eu cresci assim, eu amava os momentos que tinha, todo mundo reunido ali, mas geralmente, a maioria das vezes que ele chegava em casa, ele estava bêbado. E aí começavam as discussões. E aí, geralmente, eu tinha que ir pro meu quarto, ficar quietinha, minha mãe já me retirava para não entrar nos conflitos. E então, eu passei um tempo, assim, ter essa dificuldade, essa aceitação. O meu pai, na minha mente, começou a se tornar, assim, um peso, né? Entendi. Eu olhava para ele assim, era bom os momentos que ele não estava. Eu preferia quando ele não estivesse, porque era mais tranquilo, né? Mas, assim, a minha mãe sempre foi de oração, sempre foi, mesmo sendo católica, ela me ensinou muito a ter fé, a gente sempre orou. E desde pequena, né, o meu sonho sempre foi ver meu pai liberto disso. Mas, né, nós caminhamos, e assim, ele parava, voltava, sempre numa correria, aquela lida do dia a dia. Mas, assim, nós tínhamos momentos felizes também. Quando ele não bebia, era uma ótima pessoa, era um pai maravilhoso. Só que os transtornos apagavam meio que isso da minha mente, né? Entendi. A parte sempre ruim puxava mais, né? Hoje Deus tratou isso comigo, né? E aí a gente foi crescendo, teve um dia que ele levantou a mão para minha mãe, né? E aí minha mãe falou assim, não, agora não, porque mesmo ela não podia, né, como arcar com as dificuldades dela, viver uma vida dessa forma. E aí ela decidiu que iria se separar. Nós viemos para Nova Serrana. E vocês são de onde? Eu sou de Belo Horizonte. Uhum. Aí vocês moravam lá? A gente morava lá em Belo Horizonte. A gente morou quase que a vida toda lá, até os meus 12 anos, mais ou menos. E aí a gente veio para Nova Serrana por isso. Minha mãe se separou do meu pai, e aí a gente veio. Na época, foi um misto de sentimentos, né? Porque era uma diferença, né? Um lugar diferente. Mas, ao mesmo tempo, minha avó já morava aqui. Então, a gente sempre visitava e eu amava vir na casa da minha avó. A gente saía pra rua pra brincar, né? Em Nova Serrana é mais tranquilo que Belo Horizonte. Nunca gostei de morar em Belo Horizonte por ser tudo muito preso. A gente não ter aquela liberdade de brincar tanto na rua. Apesar que na rua lá a gente também dá uma brincadinha. Não era tão liberal assim, né? Isso. E eu gostava muito de Nova Serrana. Toda vez que eu vinha para visitar, eu amava passar as férias na casa da minha avó. Sempre gostei muito de vir para Nova Serrana. E Nova Serrana nos proporciona, né? Devido às dificuldades do meu pai, sempre tivemos uma renda muito baixa, né? Então, eu queria ter as coisas e não era da forma que eu tinha. Nunca me faltou nada. Graças a Deus, a família sempre apoiava, todo mundo estava, né? Sempre junto. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, né? Vai crescendo, vai começando a ficar mocinha, a gente quer umas coisas diferentes. Então, para mim, Nova Serrana foi assim, né? Tenho oportunidade de trabalhar, eu pude ser independente, conquistar minha vida. Então, para mim, foi um marco. Eu amo Nova Serrana, né? Não tem nem o que dizer. Foi onde me deu oportunidade, onde que eu vivi as melhores fases da minha vida. Depois de um tempo que a gente veio para cá... Meu pai deu uma trégua, deu uma melhorada e começou a procurar novamente. Sua mãe. A minha mãe, né? E a minha mãe com o coração muito mole, que ela é sempre muito boazinha. Mas Deus sabe tudo que faz. Sim. A gente fala assim, mas Deus tem propósitos em tudo. E aí ela decidiu voltar, dar uma chance pra ele. Mas ela disse, eu não volto pra lá, eu vou ficar aqui. Né? Porque lá a gente morava na casa do meu avô, o pai dele. A gente sempre morou de favor, sempre, né, nas dificuldades. Aqui a gente morou na casa da minha avó, a mãe dela, né?
E assim, eu via toda aquela situação, meu sonho era sempre ser independente, conquistar minhas coisas, eu queria, né? E eu via toda aquela situação, e não só meu pai bebia também, na família, meus avós, todo mundo era mais para esse lado. Envolvia, então via aquelas situações, questão de casar, essas coisas para mim nem passavam pela mente, porque eu não tinha interesse. Porque os relacionamentos que eu via não eram tão agradáveis aos meus olhos, né? Então eu não pensava, mas né, a gente foi crescendo, eu comecei a trabalhar, comecei a conquistar minhas coisas, comecei a ajudar minha mãe em casa, comecei a colocar as coisas. E aí conheci o Alan, né? Eu tive poucos namorados, porque eu era muito tímida e né? não tinha meio que aversão, então, principalmente questão de bebida, eu vivia num meio onde que todo mundo era mais de farra, a gente tinha amigos, na igreja católica mesmo, participei de um grupo de jovens, né, e a gente estava sempre junto, o povo sempre naquela bebedeira, mas isso sempre me dava uma certa aversão, né, um certo trauma na minha mente da bebida, então eu não gostava, por mais que a família toda bebia, experimentava, eu não gostava. Mesmo que eu tentasse, às vezes, experimentar, eu acho que já estava fixado na minha mente que aquilo não prestava. Não é legal. É. E aí, eu conheci o Alan, né? A gente namorou por um tempo e tal. E aí, sim, nessa fase, eu já estava mais assim... Já tinha 23 anos, já estava mais maduro. Não, comecei com 22, né? Já estava mais maduro e tal. Já trabalhava como técnica de enfermagem. Na época, eu conheci ele no hospital, porque eu trabalhava com a irmã dele, e ele foi, me viu, e aí a gente começou a conversar, ia sair. E aí eu já estava um pouco mais assim, né? Já não estava tão mais certinho, porque esse período todo da minha vida... Não estava tão certinho. Eu nunca fui de ousar, de sair muito dos parâmetros. Não gostava muito de ser corrigida, eu gostava de andar mais no certinho, né? A gente ia à igreja, cumpria os protocolos, né, e tal. Então eu achava que eu estava bem, que eu, né, conhecia direito o Senhor. E o Alan apareceu, ele já conhecia, já era batizado, mas estava desviado, né? Ele vinha de uma situação muito complicada na cidade, que ele é de Capelinha. Tinha muitas dívidas, né? Que ele se enrolou muito lá, e ele já vinha de um outro relacionamento, ele já tinha uma filha, que era a Stephanie, e a gente se conheceu, começou, né, a se gostar e tal, e nos envolvemos, eu engravidei, casei grávida, e aí começaram certos conflitos, né, porque os históricos do Alan não eram muito legais, a família ficava aquela situação. E para mim também foi uma situação difícil de aceitar, porque eu, como muito certinha o tempo todo, agora me casando grávida. Sim. Para mim foi uma situação assim, né? Difícil de eu mesma aceitar. Eu sempre fui muito de cobrar de mim. Eu sempre cobrei demais. Então eu queria tudo certinho, tudo muito perfeitinho, mas não é, né? Ninguém é. Verdade. A gente só se ilude na mente. E aí nós nos casamos, né? Decidimos nos casar. Na época, casamento pra mim, né? Era uma coisa, eu falei, oh meu Deus. Porque você tinha um trauma, assim, né? Dos relacionamentos. Não queria tanto casar, mas ao mesmo tempo eu tava muito envolvida. Eu queria estar na companhia dele e tudo. E ao mesmo tempo tinha aquele medo, mas ele se dispôs, né? E aí eu pensei, o risco, né? Que a gente corre, gente, que loucura, né? O que a gente faz na vida? E se ele de repente decidisse me abandonar e tudo, eu com a minha mentalidade, o que viraria, né? Mas ele já sendo temente ao Senhor, mesmo desviado, né? Então... Ele sabia dos princípios, né? Isso, ele assumiu o papel, ele falou que queria casar. E aí nós fomos na correria arrumando tudo, né? Condição nenhuma, porque era só o meu trabalho, ele cheio de dívidas, cheio de coisas. Nossa família se juntou. Minha família sempre foi muito unida nesse sentido. Quando um precisa, todo mundo se une e ajuda e corre atrás, né? E aí
minha família toda se juntou, nós fizemos o casamento. E aí começaram os conflitos, né? Porque nós nos casamos, ele aceitou casar na igreja católica e tudo, que era meu ritual, né? Eu era toda envolvida. Ele aceitou, nós casamos. E conforme foi passando o tempo, né? Nós começamos a ter um certo conflito, né, nesses quesitos. Porque eu gostava de ir na católica e ele não ia. Porque ele já conhecia uma outra visão, ele já conhecia outro caminho, para ele não fazia sentido. E eu ficava chateada, às vezes, né, dele não ir. E o Vitinho foi crescendo, né, e tudo. E eu comecei a ver que não dava para continuar daquele jeito, né. O mundo, ele nos apresenta formas, né. Se a gente for olhar ali para o que o mundo apresentava, o histórico que o Alan vinha, não era muito paciente, sempre era tudo muito... E aí, né, vem aquelas ideias, né, separar e tal. Mas eu, com meus princípios que eu sempre tinha, não achava que isso seria solução. E não queria que acontecesse, né. Eu sempre cresci acreditando que casamento era para sempre e eu queria isso para minha vida. Então, eu via que eu tinha que fazer alguma coisa. Não estava dando para ficar naquela situação. E aí, né, às vezes eu ia, levava o Vitinho na igreja, o Alan acabou não indo, depois acabou nenhum de nós dois estava indo, era em nada, né, ficávamos naquela, e eu vi meu filho começando a crescer, eu falei, gente, eu preciso dar um suporte para ele, não posso deixar ele nessa divisão, nessa confusão, né, e aí eu comentei, né, nós decidimos começar a procurar alguma igreja que fosse, né, evangélica, eu já tinha experiências, conhecia minha avó, já tinha ido algumas vezes de pequena na igreja, e a igreja da minha avó era maranata, super tranquila, então eu não via empecilhos também para poder ir, apesar dos orgulhos, né, que a gente já tinha dos princípios da católica. Eu falei, vamos tentar ir em alguma então, ver se a gente encaixa em algum lugar para a gente estar junto, e a gente começou a procurar pela Maranata aqui, mas a gente não se encaixou muito bem. E aí nós fomos procurando outra. E na minha família, sempre nós fazíamos final de ano, a gente fazia festas. Final de ano a gente fazia ceia, juntava todo mundo e fazia aquelas festas, era aquela bebedeira, aquela coisa. E a gente já casado, um dia nós fomos para uma festa de final de ano. Depois de ter andado algumas igrejas, nós não achamos nada que assim, fosse compatível com a gente, decidimos ir, né, ficamos nessa mesmo, parar, ninguém sem nenhuma. Isso. E aí, o Alan, naquela doideira de dívida, aquelas coisas, aos pouquinhos ele foi pagando, mas praticamente era eu que arcava as despesas com meu salário de técnico de enfermagem, que era bem escasso, né? E a minha família, que sempre ajudou e apoiou, né? E aí, ele decidiu fazer diferente, ele conhecendo um pouco. Nesse dia, enquanto nós estávamos todos lá fora, comemorando a virada e tudo, ele se ajoelhou num quarto, foi pro quarto, fechou a porta, aquela barulheira, aquela coisa toda, e pediu, clamou ao Senhor que mudasse a vida dele, que fizesse algo diferente. Porque ele estava cansado desse sofrimento, cansado, ele não queria também passar por mais um desgaste, ele já vinha de uma separação, ele não queria passar por mais um desgaste de separação, tinha um filho pequeno, já tinha deixado uma, né, que ele sempre procurou dar uma assistência, mas não é a mesma coisa de estar perto, né. E aí então, a partir desse dia, nossa vida começou a ser transformada, né. Eu, sem conhecimento nenhum, ainda nas minhas regrinhas lá, nos meus conhecimentos, né? Bati pé, fiz todas as regrinhas, batizei o Vitor na católica, fazia tudo com as minhas regras lá. Eu, no meu orgulho e na minha falta de conhecimento, né? Sempre lá. E aí, a partir desse dia, Deus abriu uma porta, a porta do despachante para nós, né? E aí começou a surgir, a desembolar. Ele tinha um contato, uma pessoa para quem ele tinha trabalhado em Capelinha há muito tempo, que ele trabalhava com informática e tudo, e aí ele começou entrou em contato, lembrou dessa pessoa, Deus lembrou ele dessa pessoa, e ele procurou, e a pessoa, não, eu arrumo pra você aí,
nós vamos, e o negócio surgiu assim, foi tudo desembolando. Em poucos dias a gente estava com o despachante aberto, assim, super endividados, né? Mais uma despesa, mas a gente tinha um computadorzinho velho em casa, que era o meu de quando eu era solteira e tinha comprado. A gente levou e montou o escritório naquela peleja, ainda quando o dia nós fomos comprar as coisas, os móveis para colocar no escritório, a gente ainda estava no carro. O Alan trabalhava com venda e compra de carro, ele mexe ainda até hoje, né? Mas ele trabalhava mais com isso, e aos pouquinhos assim, ele estava pagando as dívidas dele, mas ainda tínhamos muita coisa. E ainda quando fomos comprar, nós demos uma esbarrada no vidro, quebrou o para-brisa traseiro do carro. Nossa Senhora, meu Deus, já tanta dificuldade, né? E o Alan nessa peleja, mas Deus foi dando graça e abriu a porta. E assim, daí pra lá nossa vida começou a mudar. Financeiramente, deu uma guinada, né? De repente a gente não tinha condição de nada, e o despachante foi bem. Nós fomos, né, crescendo, e graças a Deus, na época, tinham poucos despachantes também, então a gente recebeu muita gente que veio e procurou. A gente viu que sim, foi a mão de Deus mesmo, porque a gente não tinha nada para ter tudo aquilo, né? E assim, aí nós conseguimos comprar um lote, conseguimos construir nossa casa, sabe? E fomos evoluindo, graças a Deus. Nossa vida financeira estava bacana, mas nós estávamos estagnados, assim, né? O Alan tinha a fé dele, eu tinha a minha ainda, e estávamos no nada. E aí nós procuramos algumas igrejas, mas não adaptamos em nenhuma. E nós morávamos em frente à Renata, mais o Gilson, né? E aí a Renata, às vezes, os meninos brincavam muito, o Vitor mais a Duda, os dois, né, criaram amizade, o Gilson Júnior, às vezes ia pra casa, às vezes ia pra casa da Renata, brincavam muito. Então a gente começou a ter um certo contato, né, conversava. E um dia, o Alan, né, teve umas visões, uma coisa esquisita, que a gente construiu embaixo, uma coisa mais rápida pra gente morar mesmo. Nada muito inacabado, mas era suficiente, né, pra gente que morava numa garagenzinha dos meus avós. Ótimo, né? Então foi uma bênção pro Alan, um alívio sair da família ali, né? Do favor para algo dele, né? E aí Deus foi nos abençoando. E um dia a Renata nos chamou, nos convidou para poder vir para Cristo Vive. E aí, a gente estava fazendo na época, eu sempre gostei muito de música, dança, essas coisas. Tinha surgido uma oportunidade da gente fazer uma aula de dança, até da prefeitura. Tem lá umas coisas de salão, esses negócios. Eu era encantada com essas coisas, mas nunca tinha tido oportunidade. E aí surgiu uma oportunidade, chamei o Alan, topou, nós fomos e estava fazendo. Não, Fabiana, essas não aulas consigo de salão. Imaginar. Sim. A aula topou, a gente estava fazendo essas aulas de salão. E aí, quando a Renata nos chamou, era dia de quinta, era o dia da aula de salão. Mas aí, como tinha passado uns episódios lá, ela fez umas orações, ungiu a casa. Aí eu falei assim, vamos. Ela chamou a gente para vir um dia. A gente falei, vamos. E aí eu cheguei, só que eu sempre tive um pouco de assim, problema com barulho. E aí eu cheguei e falei, nossa, mas o som é alto, né? O som é alto, né? O Alan também achou um pouco. Mas nós gostamos. Foi numa época que estava tendo túnel. Tinha passado dia de quinta, era uma campanha de 7 dias, estava logo no início da campanha. Aí a Renata pegou e nos chamou, nós viemos um dia, gostou, aí na outra quinta ela chamou de novo. Eu já fiquei assim, nós já perdemos naquele dia. Agora nós vamos perder de novo? Aí o Alan, o que você acha? Eu falei, vamos, né? Foi bacana e tal, vamos mais hoje. Eu pensei assim, só mais hoje, né? No próximo a gente volta para as aulas de salão. E aí nós viemos. O barulho já não incomodou tanto mais. E aí nós continuamos indo. Não consegui. Eu falei assim, mas Alan, desse jeito nós vamos perder lá a aula de salão, né? Aí ele falou assim, mas tá bacana lá também, né? A Renata disse que nós tínhamos que terminar a campanha, que era de 7 dias. Aí eu me conformei e aceitei. Eu falei, vamos. E aí acabamos nos envolvendo e gostando. Minha mãe veio também comigo participar e nós começamos a envolver. E aquilo pro Vitor, para mim, foi muito bom, porque, né, tinha a salinha das crianças, e ele se envolvia, ele era muito sozinho, filho único, eu também, filha única.
Então, achei aquilo bacana para ele. Então, e eu fui esquecendo dessa história, dessa questão da dança, e deixei para lá. E aí, Deus abençoou grandemente nossa vida, nós fomos, né? E estamos aqui até hoje. E para a glória e honra do Senhor, um grande sonho da minha vida também, que sempre foi o meu pai, né? Hoje, ele, né, conseguiu se libertar do vício da bebida. Glória a Deus. Né? Ele começou a vir devagarinho conosco, com muita resistência também, continuava bebendo, tinha dia que saía bêbado, saía daqui, chegava lá bêbado, tinha dia que vinha bêbado para a igreja. Mas o Senhor, né, foi tratando. E para honra e glória do Senhor, hoje ele está liberto, ele batizou, foi um momento tão lindo, né? Para honra e glória do Senhor, foi bênção demais. E no início, quando eu comecei, eu tinha uma certa resistência em questão ao batismo, né? Ai, que você já era batizada. Eu já era batizada. Eu cheguei na igreja e, assim, eu ficava... E eu, assim, por eu achar que eu já estava batizada, eu cheguei até uma vez a receber, porque na hora eles não explicaram, né? Você falou que quem queria receber poderia se colocar de pé, eu coloquei, ninguém me falou nada. E tudo certo. E fui, né? E aí depois que eu fui saber que não era assim, que tinha que ser batizado nas águas aqui e tal. E aí eu fiquei meio assim, né? Ficava com aquele orgulho, aquela resistência. Porque eu vim porque eu queria encontrar algo diferente para meu filho, né? Mas eu vim assim, eu já tenho as minhas convicções. Eu não preciso desse negócio de batismo, porque eu já conheço e tudo mais. Mas quando a gente vai frequentando... E a gente vai participando, né? Deus vai mostrando e vai... E aí, eu via o pessoal indo lá e recebendo, achava que nada daquilo era para mim. Um certo dia, numa ministração, eu não lembro o nome do pastor, mas eu lembro que era sobre Marta e Maria. Aquilo mexeu muito comigo, e o pastor chamou para orar lá na frente, todo mundo, né? E aí foi aquele povão, eu fui também, tava me sentindo bem... E aí depois, no final, o pastor fez um apelo. E assim, eu não entendia ainda muito bem como é que funcionavam essas coisas. E foi meio que involuntário. Eu levantei a mão, aceitando Jesus e fui. Eu não entendi exatamente o que estava acontecendo, mas fui. E aí eu percebi, né, depois que eu aceitei Jesus, as coisas começaram a mudar no meu pensamento, no meu entendimento, né? E o Senhor começou, né, a tratar comigo, e aí foi quebrando meu orgulho, né, e aí nós conhecemos o encontro, logo em seguida veio o encontro, a Renata, você vai participar, você tem que ir, e aí eu tava grávida das meninas, eu tinha engravidado, nessa época eu descobri que tava grávida, e aí quando eu descobri que tava grávida, minha mãe que tava pra ir no encontro, tinha sido tudo pra ela ir, e eu iria depois, porque já não tinha vagas mais. Mas quando a Renata descobriu que eu tava grávida, ela disse, não, você que vai agora. Você que vai agora. E trocou pra eu poder ir pro encontro. Mas aí acabou que na hora foi minha mãe. Foi todo mundo. Foi todo mundo. E eu sem entender muita coisa, porque eu tava chegando assim, né? Eu tava acabando de aceitar e meio perdida naquilo tudo. Mas eu sempre ficava maravilhada em ver igual as meninas, aquele movimento. E aí a gente começou a ser convidado para ir para a União Feminina. E aí eu comecei a ser tratada na União Feminina, né? Deus começa a mostrar muitos testemunhos, muita gente, né? Falando de como vivia, de como era transformado. E aí aquilo começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a perceber algo diferente, né? Eu conhecia um Deus de ouvir falar e eu comecei a presenciar, né? Um certo dia... eu fui, depois que eu tinha ganhado as meninas, porque eu dei uma parada, né? E aí, depois que elas deram uns mesinhos, eu comecei a voltar para a União Feminina. E logo depois que eu comecei a voltar para a União Feminina, a gente se reunia ali na cozinha. Eu, né, ficava maravilhada de ver as meninas falando de Deus, que Deus falou isso para elas, que Deus falou aquilo para elas. Eu ficava assim, como ela sabe que Deus falou isso para elas? Como funciona isso, né, gente? Que história é essa? Deus fala, Deus me revelou isso, Deus me fez aquilo. Eu ficava olhando, né, admirada com aquilo.
Aí, um certo dia, eu falei, Senhor, se elas veem isso, eu gostaria também que esse negócio acontecesse comigo, né? Se o Senhor fala mesmo, eu gostaria de ver também. E aí, fazendo essa oração, certo dia eu vim na União Feminina, e nesse dia, a gente estava reunido lá na cozinha, a gente fez uma roda, fez um louvor, e no momento do louvor eu tive uma experiência, a minha primeira experiência, assim, maravilhosa com o Senhor. Eu não sei explicar, né, porque a experiência com o Senhor a gente não sabe discernir exatamente como que foi, e eu sem experiência nenhuma não entendia muito bem, mas eu sei que eu vi Jesus no meio daquela roda, e a hora que estava terminando o louvor, ele encaminhou para um canto e começou a conversar comigo, né? Assim, era algo que eu não estava entendendo como estava acontecendo, mas era o que se passava comigo. E ele me disse, eu quero que você continue, né? E não tenha medo, eu estarei com você. Foi como se ele pegasse na minha mão e me levasse para caminhar. Então, a partir daí, tudo mudou, né? Foi uma revelação, uma coisa. E quando eu chego dentro do carro, eu sempre gostava de colocar uns louvorzinhos, alguma coisa, sempre gostei. Mesmo na católica tinha umas músicas, né? Que a gente já gostava. E aí entrei dentro do carro, e a hora que eu entrei, o carro ligou meio que automaticamente na música, que quando a gente deixa, já vai. Tinha uns CDs lá que a gente tinha ganhado. E aí começou a tocar aquela música que fala, né? Filho, sem intimidade comigo, não há como tu vencer, sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. E aí fala, né? Sobre revelar, né? Eu senti e decidi a ti me revelar. Aí aquilo pra mim foi assim, né? Eu tinha acabado de ter uma revelação do Senhor. Foi uma confirmação, né? Que você viveu lá na cozinha. Daquele momento. E o Senhor pediu para que eu falasse sobre esse momento lá. E eu falar, né? Eu chegando, conheço direito esse povo, né? Apesar que eu já estava há algum tempo, já conheci algumas meninas, mas me deu um nó, assim, que eu não conseguia ficar também sem falar. No final, eu falei, Adriana, será que eu posso fazer um comentáriozinho de algo que eu vivi? Ela pode. E aí eu falei, assim, rapidinho, né? Com pressa, com medo. Eu falei, que vergonha, esse povo vai pensar de mim, gente. Sempre muito tímida. E aí, no outro dia, o Senhor me deu uma outra experiência que eu nem lembro muito bem. Porque eu falei, nossa, eu não vou falar mais não, esse povo vai achar que eu sou doido. Cheguei agora. Então, e já tô tendo esse monte de experiência. E o Senhor tá mandando eu falar esses trem. E aí, eu mesmo um pouco incrédulo. Falei assim, não, isso é coisa da minha cabeça, né, gente? Porque, não vou falar. Mas aquilo ficou. E a partir daquele momento ficou doendo aquela coisa em mim. Mas eu não falei. Eu não falei, eu guardei. E aí eu me senti muito mal de não ter falado. E aí eu não passei um tempo sem ter essas experiências, sem ver. E eu fiquei, né, meio assim, eu queria tanto, foi tão bom, foi tão gostoso. E aí foi passando o tempo e Deus vai nos dando, né, outras novas experiências. A gente foi aprendendo muito. A União Feminina é uma bênção na minha vida, né, gente? É um presente de Deus que Deus nos dá. E a gente vive maravilhas ali naquele lugar. Para as mulheres que não participam ainda, venham participar, porque a União Feminina, assim, é uma escola para a gente, que é mulher, né? É um fortalecimento, né, Fabi? Com certeza. Eu falo que o Senhor abriu essa porta, né? Eu falo porque eu também fui muito abraçada, cuidada por elas. Sim. E eu falo que é uma estratégia do Senhor mesmo, porque é um combustível. Sim. Né? A gente vem, se alimenta e aí você consegue lidar, né, com a semana e na outra semana você vem, se abastece. É verdade. Deus sempre está nos dando novas experiências e novos pedidos, né? Sim. Porque quando eu cheguei, esse era um dos meus pedidos que eu não queria abrir mão, batizar. Mas foi algo que foi acontecendo meio que automático, né? E aí Deus já estava querendo. E foi tudo muito assim, fluiu. E eu nem senti. E foi uma bênção. E assim, a partir do momento que a gente tem essa experiência com Jesus, parece que tudo muda. A nossa visão muda. Então, assim, para quem não tem uma experiência com o Senhor, vale a pena buscar. E quando, né, a Bíblia fala que Ele nunca recusa, né? Quando vamos até Ele,
Ele sempre nos recebe. E eu tive essa experiência, né? Eu fiz a prova de ver as maravilhas e Deus me ouviu. E Deus fez e transforma a minha vida até hoje, né? E vai nos dando cada vez mais experiências. Se a gente for contar tudo que a gente vive, não cabe, né? A gente fica horas, Isso, dias e dias, né? E falar de Deus é algo, né, que é maravilhoso, não existe. Então, eu creio que todo mundo precisa passar por uma experiência com Jesus, um encontro com Jesus, né? Eu vejo aquele meu momento como um momento da mulher samaritana que teve. Foi o momento que Jesus foi me encontrar. E a partir desse momento, tudo muda na nossa vida. Nossa visão. Eu que era cheia desses orgulhos, Deus começa a quebrar, né? A gente começa a aceitar, a gente começa a entender os nossos erros, as nossas falhas, que nós somos falhos, né? E uma outra parte que Deus tem tratado muito comigo é essa questão da timidez, do falar. O ministério infantil também é algo que me ajuda muito. Quando eu entrei para ajudar, era só porque as meninas eram pequenininhas e precisava de alguém, eu achava um conforto quando elas ficavam lá e tinha alguém para cuidar e eu podia assistir o culto. Então eu pensei assim, não, também quero colaborar, né? Porque da mesma forma que eu gosto de assistir, outras mães também podem. Sim. Então comecei a colaborar ali, mas o Senhor vai tratando, né? A gente vai ver, eu olhava aquilo, eu falei assim, não, a gente precisa ter algo mais, né? Essas crianças podem receber algo mais. E aí Deus vai ministrando e vai transformando e fazendo, né? A gente ir avançando, né? Vai nos evoluindo. Tudo que Deus faz, né? Nas nossas vidas é para bênção, mas tudo que Deus faz é bom, né? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Verdade. Então, que as pessoas não tenham medo, né? De se entregar, porque vale a pena ter uma experiência com o Senhor. E tudo muda quando a gente deixa, né? Porque enquanto eu estava com o meu orgulho, né? Eu não deixava Deus entrar. Era tudo do meu jeito, era tudo da minha forma, nas minhas regrinhas. Era certinho na minha mente, né? Mas Deus entra e mostra. Não é certinho assim. Deus não é um Deus de regras. Deus é um Deus de amor, né? Ele quer que a gente ame, independente das regras, independente, né? Das leis, né? Nós temos que ser seguidores de leis. Nós temos que ser seguidores de Cristo, do amor que Ele tem, do amor que Ele transmite por nós. E o amor dele transforma, né? Então, assim, para as pessoas que estão passando alguma dificuldade, alguma coisa, se permita viver. Porque por muito tempo eu perdi muitas oportunidades na vida pelo medo, né? Pela insegurança, por não querer avançar. E Deus, quando a gente o encontra, Ele traz uma nova identidade pra gente, né? Eu era tão insegura, eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era. Deus vem me revelando, vem me mostrando quem eu sou, quem eu posso ser, né? Como a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. E realmente a gente pode tudo. A gente enfrenta dificuldades do dia a dia, né? A gente persevera. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Glória a Deus, Fabi. Que lindo. Nossa, linda sua história. Você falou tudo. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, a nossa identidade, a gente começa a enxergar, Sim. Né? Quem que a gente é. E o mais importante, quem que a gente é em Cristo. Sim. Né? Que antes talvez a gente não tem coragem, a gente não tem forças. E quando Ele entra, Ele nos dá essa coragem, nos dá essa força, né? Porque o que a gente negava antes, eu não ia subir por vergonha, eu não ia lá na frente por vergonha, mas foi algo que Ele gerou em mim. Porque eu, por mim, não iria mesmo. Uhum. Mas quando eu me permiti sentir, a palavra me trouxe, né? Esse discernimento de permitir. Me trouxe ali algo naquele momento que era um cuidado do Senhor. Quando a gente se permite ser cuidado, as coisas se melhoram, né? Porque
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que Deus nos pede é para o nosso bem. Às vezes a gente precisa abrir mão de algo que a gente gosta muito. Às vezes a gente precisa abrir mão de hábitos que a gente tem, que a gente acha que é correto, mas que não nos fazem bem, né? Então, a gente tem que se permitir. Quando a gente se permite que Deus entre, que Deus age, tudo muda. Verdade. Fabi, estamos chegando no final, né, do nosso momento. E eu queria te dar a oportunidade, né, de falar alguma palavra, algum conselho para as pessoas que estão nos assistindo. Então, eu creio que é isso, né, Aline? A questão de se permitir, porque Deus é amor, Ele é transformador. Deus, Ele nos permite realizar sonhos, né? Ele nos transforma, Ele nos cura, né? Que quantas vezes Ele trabalhou com cura nas nossas vidas. Muitas vezes, então, Deus, Ele tem tudo que nós precisamos. Não temos outra fonte que nós podemos encontrar. Tudo que a gente precisa, Ele tem. Se você precisa de uma crise de ansiedade, Ele está ali. Tudo o que nós precisamos, Ele nos supre. Ele nos supre no financeiro, como fez na minha vida. Ele nos supre nos sonhos. Hoje Ele ainda me deu a oportunidade de realizar mais um sonho. Em questão da dança, hoje eu faço balé. Era um sonho de criança que tinha morrido em minha mente. Mas quando as meninas começaram, Deus me despertou novamente. E eu vi essa oportunidade e eu resolvi abraçar. E tem me feito tão bem, né? Deus é perfeito, né, gente? Ele cuida de todos os detalhes, dos mínimos detalhes. Então, o que eu deixo para as pessoas é isso. Se permita viver o que Deus tem para nós. Porque a vontade dele é sempre a melhor. Amém. Fabi, quero aqui te agradecer, viu, por ter tido tanto zelo, né, de compartilhar conosco esse pedacinho da sua história, que eu acredito que vai edificar muitas pessoas. Deus te abençoe, viu? Para a honra e para a glória do Senhor, Amém. em nome de Jesus. Amém. Obrigada, viu? Obrigada a você. Estamos chegando mais um final de um programa. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana.